Glória a Deus. Gente, nós estamos vivendo dias de extrema manifestação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias em que o Espírito Santo tem sido derramado sobre a terra, não é sobre a igreja, é sobre a terra, de maneira sobrenatural. Nós temos visto o que tem acontecido em países onde existe perseguição, onde existe mão de ferro proibindo o evangelho de ser levado, e o próprio Jesus Cristo se manifestando em carne para essas pessoas, para anunciar o amor dele para as pessoas. Então, nós estamos vivendo esses dias muito próximos da volta de Jesus. Dias muito próximos do retorno do nosso Senhor. Dias esses que têm sido anunciados desde lá atrás pelos profetas. Um dia terrível, dia do Senhor, onde as pessoas vão se encontrar com Jesus e vão ter que prestar conta da sua vida para Ele. Então, o que a gente sabe é o que a palavra nos diz. Jesus esteve aqui há quase 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás, e Ele veio como um homem, um servo humilde, para anunciar a salvação, para anunciar que era chegado o reino de Deus. Mas agora, a segunda vez que Ele virá, Ele não vai vir como um homem humilde, não. Ele vai vir como rei e como justo juiz. E há de julgar todas as nações. Todos hão de se colocar diante dEle para prestar conta da sua vida. E eu queria que a igreja entendesse isso. Eu queria, no Tadel nós temos falado algumas coisas e eu ensinei para os líderes sobre a unção que Jesus Cristo libera sobre a igreja, que são os 5 ministérios. Está lá em Efésios. A palavra de Deus diz que não é um ministério infantil, não é um ministério de teatro, nem o ministério de dança, nem o ministério de louvor. Mas sim, o próprio Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros evangelistas e outros mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, até que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Como isso? Através dos 5 ministérios. E hoje eu quero falar um pouquinho, quem normalmente tem essa graça no coração, essa unção manifesta, que é um ministério evangelístico, hoje vai se identificar muito com o que eu quero falar hoje para a igreja. Quero explicar um pouquinho sobre isso, sobre qual é a função do ministério evangelístico, como que ele se manifesta, o que ele faz. Então, abra sua Bíblia. Então, o tema da minha ministração, Rafael, para você anotar aí, a igreja fora da igreja. A igreja fora da igreja. Nós devemos ser igreja aonde? Lá fora. Porque se nós formos igreja aqui dentro, é muito fácil, não é, Márcia? Aqui dentro é bonito, todo mundo se ama, aqui existe o evangeliquez, né? Oh, glória, irmão, tá abençoado, querido, oh, amado. Mas e lá fora? Lá fora onde existe a hostilidade, onde existe a reprovação, onde existe a rejeição e onde existe os nãos que o mundo nos traz. É lá que nós devemos ser igreja. É lá fora que nós devemos ser aqueles que vão transmitir e manifestar a graça de Deus. E Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 25. Você que não trouxe sua Bíblia, senta aí do lado de um crente. Aleluia. Mateus capítulo 25. Pode ser sua Bíblia digital também, tá? Do seu celular. Mateus 25. Isso já é lá no final do livro de Mateus. Ele vai ensinar-nos algo. Aleluia. Deixa eu pegar o meu celular, porque a letra daqui eu não consigo mais ler. Me perdoem, irmãos. Mateus 25. Do 31 ao 46 nós vamos ler. O tema do livro aqui, dessa parte, ele fala sobre o julgamento das nações.
ou seja, o juízo final. Gente, quando a gente ouve isso, tem gente que tem medo. Tem gente que morre de medo quando ouve falar do juízo final. Mas ele é real, gente. Ele vai acontecer. E a partir do versículo 31 diz assim, ó. Quando, pois, vier o Filho do Homem, na sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Porá uns para a sua direita, porá outros para a sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos visitá-lo? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que lhe respondera: na verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixaram de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Pai, a tua palavra está aqui, Senhor. Tua palavra é viva, é eficaz, ó Deus, e ela permanece para sempre. Espírito Santo de Deus, nós damos liberdade de ação a nossos corações, abrimos nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua voz agora. Espíritos contrários, malignos, que se levantam com sofisma e fortaleza, que sejam banidos do nosso meio, que caiam por terra em nome de Jesus e que não tenham poder de ação entre nós. Pai, que em nome de Jesus possamos receber uma porção poderosa da tua palavra, Senhor, para que em nome de Jesus essa palavra venha fazer o impacto, Pai, que nós precisamos. Tira-nos do conforto que nós vivemos e traz-nos ao confronto para que a gente possa mudar, ó Deus. Que a igreja, Senhor, acorde para o tempo de ser igreja lá fora, Deus, para os pequenos, para os perdidos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu poderia anunciar essa palavra para vocês assim, com uma palavrinha doce, com uma palavrinha branda, dizendo: querido, você precisa ter amor pelo perdido. Mas isso não geraria, eu creio que, motivação em ninguém. Porque essa palavra, gente, é uma palavra forte. Ela está falando sobre o céu e sobre o inferno. Ela está falando sobre reino de luz e reino das trevas. A palavra diz que o inferno estava preparado para quem? Para quem? Para Satanás e os seus demônios. Os homens só vão para lá porque são metidos, porque são encheridos, porque não foi preparado para eles esse lugar. Sim, o céu. Sim, a eternidade ao lado do Pai. Mas nós temos a missão de anunciar esse evangelho. Nós temos a missão de falar desse amor. Gente, existem várias maneiras de a gente falar do amor de Deus. Hoje em dia,
O egoísmo está na moda. Hoje em dia, você ser, o centro do universo virou a moda. As minhas dificuldades, os meus problemas, o meu sofrimento. Mas você não tem capacidade de olhar para o lado e ver alguém do seu lado passando dificuldade. Porque quando a gente começa a enxergar a dificuldade do próximo, as coisas mudam dentro da gente. Ontem nós fomos fazer uma visita muito especial, muito, muito preciosa essa visita. E a Célia me perguntou, pastor, tá frio. E a sopa? Nós não vamos fazer a sopa? Ficou só no miguezinho, pastor? Era isso que ela queria me dizer, né? Mas não falou. Isso aí é só blá 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 ou vai acontecer? As entrelinhas, o balãozinho da cabecinha dela eu consegui ler. Gente, não é verdade. Nós precisamos abrir esse lugar. Gente, por que Deus tem dado pra gente um lugar maior, uma estrutura melhor? Pra gente servir a comunidade. Pra gente servir o bairro. Pra gente servir o bairro. Essa é a função. Como sempre acontece, a missionária Amanda é usada por Deus para falar do amor de Deus para as pessoas lá fora. E isso impacta a vida das pessoas, gente. Impacta a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão lendo o Evangelho segundo Amanda. O Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, as pessoas às vezes não querem ler, não vão ler. Por quê? Isso aí foi escrito por homens que eram muito antigos, eram machistas, eram isso, eram aquilo. Mas o Evangelho segundo Júlio César, o Evangelho segundo Roger, as pessoas começam a ler. Por quê? Porque começa a haver diferença. Começa a haver diferença. Começa a haver transformação. O Evangelho segundo Joel, segundo Márcia, as pessoas começam a ler. E esse Evangelho impacta a vida das pessoas. Por isso que nós precisamos ser igreja, não aqui dentro da igreja, lá fora, para as pessoas. Por quê? Porque esse texto explica isso, gente. Esse texto nos mostra essa realidade. Às vezes a igreja está preocupada com os próprios projetos dela. Ou seja, a igreja quer construir grandes templos, templos suntuosos, templos espaçosos, confortáveis, climatizados, com som de última geração, onde o músico aperta um botãozinho, sobe uma caixa de retorno do lado dele, assim. Gente, isso é coisa de outro mundo até. É bom a igreja ter isso? É bom. Mas antes ela tem que pensar nos perdidos. Porque senão ela perde a função. Senão ela perde a atribuição. Senão ela perde uma das faces de Jesus, que era aquele que ia atrás dos perdidos, que era o evangelista, que tocava as pessoas com o amor de Deus. Gente, eu não vou mostrar para vocês, mas dentro dos 5 ministérios, o evangelista é o dedo maior, é o dedo do meio. Vocês entenderam por que eu não vou mostrar? Por quê, gente? Porque se você levar a sua mão em alguém, qual é o dedo primeiro que vai tocar naquela pessoa? O dedo maior é o evangelista. O apóstolo, vou explicar na mão, como eu expliquei para os meninos no Tadel. O apóstolo é o dedão. Por que é o dedão? Porque ele toca todos os outros ministérios. Pode fazer isso aí. Você consegue fazer a mesma coisa com qualquer outro dedo? Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Porque ele é o único que toca todos os outros. O apóstolo é aquele que vai tocar os outros ministérios. O profeta é aquele que indica o dedo para você e diz assim: se converte, raça de víbora, pecadores. Se vocês não consertarem a vida com vocês, vocês vão perecer. Esse é o profeta. O evangelista do meio lá, que vai tocar as pessoas com o amor de Deus, com a graça de Deus. Normalmente os sinais, prodígios e maravilhas estão ligados ao ministério evangelístico. Por quê? Porque muitos sinais se manifestam através desse ministério para despertar a fé no coração da pessoa, para despertar a confiança em Deus. O dedo anelar, o dedo onde tem aliança, é o pastor.
O pastor é aquele que tem aliança com a igreja. O pastor é aquele que cheira a ovelha, né? Porque o tempo todo está embrenhado no meio das ovelhas. Ele cuida, ele apacenta. Às vezes ele pega a varinha, ó, dá umas varadinhas também de leve, mas esse é o pastor. E o mestre? O mestre é aquele que explica as coisas nos mínimos detalhes. O mestre é maravilhoso também. São 5. Mas hoje nós vamos focar no evangelismo. Jesus fala sobre isso nesse texto, sobre o ministério evangelístico. E o ministério evangelístico precisa se manifestar na igreja para impulsionar a igreja a sair, para impulsionar a igreja para evangelizar. Vocês conseguem aqui na igreja imaginar ou verificar ou identificar alguém que tenha começado a caminhar nisso? Um de cada vez. Wellington. Quem mais? Quem mais? Não, o Wellington já foi, outra pessoa. Amanda. Evangelismo. Quem mais? Você vai se identificar. Você vai orar e vai perguntar para Deus qual é a unção que Deus tem sobre a sua vida ministerial. Então veja, Jesus vem. E o que a igreja precisa fazer, gente? A igreja precisa se mover. O verso explica que Jesus disse, aqueles que ele tinha separado para a direita, disse o seguinte: venham, benditos do meu Pai, e tomem por herança o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo, para que vocês viessem morar comigo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Como que nós podemos fazer isso? O que vocês acham? A sopa, né? A Célia já me deu uma apertada lá na casa dela. A sopa. A sopa é uma das formas maravilhosas da gente abrir a igreja para a comunidade poder conhecer o nosso lugar. Conhecer o nosso espaço. A sopa é bênção pura. Nós fizemos sopa durante alguns anos. E nós íamos toda sexta-feira entregar lá na Praça Tiradentes, lá na Cracolândia. E uma vez, a padaria onde eu comprava pão, e isso me marcou, gente. A padaria onde a gente comprava o pão para sexta-feira. O cara da padaria vendia no domingo frango assado. E aí ele falou para mim assim: puxa, Samir, eu vejo que vocês são tão empenhados nesse negócio. E eu queria oferecer para você as coisas que eu corto do frango para vocês levarem para pôr na sopa. Gente, para mim isso seria uma bênção. Comer um pescocinho de galinha e comer um pezinho de galinha, né? Na sopa, então, fica maravilhoso, né? E eu achei que aquilo ali era maravilhosa a proposta dele. E fui para a pessoa que cuidava disso na igreja, das compras e de organizar a sopa. E eu falei para ela, era uma pastora, falei: pastora, assim, ele ofereceu isso para nós. Gente, eu tomei uma paulada. Sabe o que ela falou para mim? Samir, agradeça ele lá. Mas nós não pomos nem pescoço e nem pé na nossa sopa. Por quê? Pescoço e pé todo mundo oferece para eles. Nós colocamos coxinha, da asa e asa. Porque isso valoriza a vida deles. Pequena coisa, gente. Uma lição gigante. Se nós formos fazer sopa aqui na igreja, tem que ser com excelência. Porque se for algo ralinho, mequetrefe, não devemos nem abrir a porta da igreja. Tomamos entre nós aqui, passamos raiva entre nós aqui, mas não vamos oferecer isso para ninguém. A sopa deve trazer o amor de Deus dentro dela. A sopa deve trazer o calor do Espírito Santo quando a pessoa tomar. Isso que a sopa faz, ela aquece não só o corpo físico, mas esquenta a alma da pessoa. Porque a gente está preparando a sopa e está orando, está profetizando, está liberando o amor de Deus sobre a sopa. E é uma vergonha, gente, porque nós ganhamos um fogão industrial,
com uma boca só. Quando eu ganhei aquele fogão, eu falei assim, Senhor, o que nós vamos fazer com esse fogão com uma boca só? Pelo menos duas, Deus. Aí Deus me respondeu bem com calma. Sopa. A sopa. A panela grande precisa de uma boca só. A gente vai aprendendo, né? A impulsividade do sanguíneo vai sendo acalmada pelo poder do Espírito Santo. Outra forma da gente matar a fome das pessoas, gente. Vocês contribuem nas células. E isso é uma visão que eu quero dizer para vocês. É de Deus o quilo do amor. O quilo do amor é de Deus. Porque nós temos alcançado muita gente com esses quilos. Mesmo aqui dentro da nossa igreja. Porque esse é o papel mesmo. É alcançar primeiro os domésticos da fé, depois as pessoas de fora. Mas nós devemos alcançar as pessoas de fora. Eu ouvi um testemunho ontem na visita de uma assistente social. E ela disse o seguinte: as igrejas não têm comida para dar para o povo. As igrejas não têm comida para dar para o povo. Não estão preparadas para dar comida para o povo. Gente, isso é uma vergonha. Gente, isso é um descaso da igreja. Porque a igreja enriqueceu. A igreja cresceu assustadoramente. Mas esqueceu dos propósitos para quem ela foi fundada por Jesus. E um deles é esse. Está aqui, em Mateus 25. É dar de comer às pessoas que precisam. E ela conta que ela trabalha numa grande instituição. E os nossos irmãos vão até lá buscar. Porque na igreja deles não tem. Gente, isso é triste. Nós podemos ser muito mais efetivos aqui na Vila Verde. Nós podemos ser muito mais cheios de amor aqui na Vila Verde, se nós acreditarmos que isso é algo de Deus e contribuirmos com aquilo do amor. Isso vai tocar a vida das pessoas. Isso vai fazer a diferença. Como foi com aquela mulher, Amanda, que você entregou a cesta. Imediatamente, junto com a cesta, foi o amor de Deus. Imediatamente. Porque nós oramos, gente, nós colocamos esses alimentos na presença de Deus para eles serem usados para ser bênção na vida das pessoas. E a bênção de Deus alcança as pessoas. A bênção de Deus faz a obra. Então, qual é a terceira forma da gente dar de comer a alguém? Quero ver se vocês sabem. Um de cada vez, calma. Eu sei que está frio, eu sei que vocês estão... Como? Como que nós podemos dar de comer a alguém? Aleluia, evangelista Amanda. A palavra de Deus, que é comida, é pão. Ela transforma a nossa vida, ela limpa a nossa vida, ela traz a revelação do amor de Deus. Tem gente que está com fome da palavra de Deus, está morrendo de fome do nosso lado. Nós temos a palavra e não oferecemos. Quando a gente não oferece, sabe o que a gente faz? Morra de fome, desgraçado. Morra de fome, miserável. Nós podemos dar comida para as pessoas. As pessoas estão precisando comer. As pessoas estão necessitadas dessa palavra. Não da palavra de homens, mas da palavra de Deus, que transforma, muda a realidade da nossa vida. Tive sede e você não me deu de beber. Existe coisa pior do que sentir sede? Vocês já perceberam isso? Quer ver a gente sofrer? É você ser convocado para fazer um exame que você não pode beber água. É ou não é? Misericórdia. Daí parece que aperta a vontade de beber água, começa a salivar a vontade de beber água, e daí você fica doido, e daí enquanto você não encontrar um copinho d'água, quer ver, ó? Veja como é automático. Começa a pensar aí, eu tô com sede, eu tô com sede. Eu tô com sede. Eu tô com sede. Pensa nisso. O que está começando a acontecer aí entre vocês? Começou a salivar, não começou?
As pessoas estão do nosso lado com sede. Sede do amor de Deus. Sede de ouvir algo de Deus. E aí você canta assim: Senhor, minha oração. Daí você canta que você é a terra seca, né? A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Querido, não é verdade. Sabe por quê? Quando Jesus encontrou a samaritana lá em João capítulo 4, ele disse o seguinte, que rios fluiriam de dentro dela para a eternidade. Existem rios fluindo de você. Existem rios para sair de dentro de você, para curar, para transformar, para lavar as pessoas do pecado. Rios de Deus fluem de dentro de você. Você é um manancial de água viva. Você é um manancial. Põe a mão na sua cabeça e diga isso. Eu sou um manancial da água viva. Amém, aleluia. Não deixe as pessoas terem sede perto de você. Não deixe. Fui estrangeiro e você não me acolheu. Fui estrangeiro e você não me acolheu. Eu me lembro do testemunho da Márcia e do Joel. Quando eles vieram lá do norte e chegaram aqui. Se nós fôssemos hipócritas e fariseus, não receberíamos a vida deles aqui com amor. Mas, pelo contrário, a igreja acolheu eles com muito amor. A palavra de Deus diz o seguinte: muitos sem saber receberam anjos. Muitos sem saber acolheram anjos. Acolheram anjos. Gente, quando a gente vou até dizer isso, mesquinho de não atender as pessoas, a gente perde a oportunidade de receber um anjo. Receber um anjo. Deus abençoe, filho. Fiquei feliz que você veio, viu? Deus te abençoe. Flua o rio de Deus sobre você, viu, filho? Flua o rio de Deus. Rio de vida. Amém? Nós não podemos também ser tolos. A gente tem que ser prudente, a gente tem que ser sábio. Porque o inimigo se disfarça de anjo de luz. Isso também é uma coisa que a gente deve saber. Não pode ser tão tolo de abrir toda a sua casa para a pessoa sem você conhecer. Mas também não deixe de acolher as pessoas. Não deixe. Acolha as pessoas. Cuide das pessoas. Cuide bem deles. Deus ama isso. Enfermos. Eu estive enfermo e você foi me visitar. Quantos de nós às vezes estão lá com uma dor danada, não consegue sair da cama e a dor é na alma? Não é nem física, é tristeza que bateu. E você não quer levantar. Dói. É difícil. Muito difícil isso. O que uma pessoa dessa precisa? Precisa de amor. Precisa de cuidado. Às vezes ela só precisa ser ouvida. Ouvir as queixas que ela tem. Ouvir a dor que ela tem. Só isso. Você não precisa falar nada. Só ouvir. Ouça a pessoa. Isso vai gerar cura na vida dela. Mas existem pessoas enfermas mesmo. E a palavra de Deus diz o seguinte: vão visitar esses enfermos. Orem por eles e profetizem a cura. Porque vocês têm autoridade no meu nome para fazer isso. Porque os sinais seguiriam aos que crescem. Então, nós estamos autorizados a fazer isso. Orar pelas pessoas enfermas. Profetizando a cura. Ah, pastor, mas você não sabe, é um câncer. O que é um câncer para Deus? O que é um câncer para Jesus? A pessoa pode estar em estado terminal.
Deus pode reverter e levantar do monturo o enfermo e trazer para o seio da sociedade curado. Então isso é uma missão do evangelista também, visitar os enfermos. Todos nós temos essa missão de levar o amor de Deus. Às vezes as pessoas estão em crise, né? Porque a nossa igreja caminha debaixo de discipulado. Ai, mas eu não discipulo ninguém. Eu não tenho nenhum discípulo. Eu vou te dar uma tarefa então. Vá ganhar. Vá buscar os seus discípulos. Vá buscar os seus discípulos. Traga-os e discipule-os. Mateus 28 fala sobre isso. Ide, pregai, anunciai e fazei discípulos. Discípulos. Você quer um discípulo seu? Ganhe ele para Jesus. Ganhe ela para Jesus. Faça isso. A outra coisa, eu estava nu e você me vestiu. Hoje de manhã eu falei para o pessoal e a Amanda me perguntou isso e pôs no grupo. Gente, eu queria que você que pode olhar seu guarda-roupa, você mais ousado, vá lá no seu closet. Ah, Maria! Olha aquela roupa boa que você tem, mas que você não usa mais. Faz muito tempo que você não usa. Separe essa roupa e traga aqui na igreja. Nós vamos abençoar as pessoas. Não vamos vender, não vamos fazer bazar. Nós vamos doar para as pessoas que precisam. Às vezes, jovem eu sei porque eu tenho em casa. Você tem uma blusa lá que aquela blusa já era da outra moda, que era da Gap, agora nem é mais da moda. E está lá jogada no fundo da tua gaveta. Para você é a moda passada, para quem não tem é a última moda em Paris. Uma blusa da Gap. Então, vamos fazer isso, gente, com muito amor. Eu lembro do pastor Jorge Linhares contando sobre isso, sobre esses bazares que eles faziam, mas não bazar para vender, mas para arrecadar, por isso que ele chamava de bazar. E um dia, ele foi lá ver o que chegou do bazar. Gente, a feira do amor, é isso mesmo. Obrigado, meu amor. E ele foi lá verificar as coisas que tinham. E ele chegou lá. E ele começou a olhar as coisas e ele começou a dizer, meu Deus do céu, não acredito nisso que eu estou vendo. E ele pegou algumas coisas e levou para o templo. Levou para pregar no domingo, depois diante do altar. Aí ele desceu e falou assim, irmãos, nós estamos para fazer a feira do amor por esses dias. Mas nós recebemos isso aqui. E desceu. Um ventilador sem hélice. Quem doou isso? Claro que ninguém ia se manifestar, né? Quem foi que doou isso aqui? Ninguém se manifestou. Aí, exatamente, ele olhou uma camisa, era uma camisa da Dudalina, assim, um exemplo, uma camisa linda, que ele olhou no cabide e disse assim, oh, Jesus, obrigado, tem um irmão com generosidade. Quando ele virou a camisa, nas costas da camisa, o ferro queimado. Aí ele falou, quem que doou essa camisa marcada pelo ferro? Ninguém, né? Aí ele foi indo, falando mais coisas, várias coisas. Aí ele perguntou, igreja, ninguém vai se manifestar de quem doou isso? Ninguém. Aí ele falou assim, então já sei. Foi o diabo que mandou essas porcarias para a igreja, esse lixo, porque isso aqui não passa de lixo. Para envergonhar a feira do amor aqui da igreja. Irmãos, eu vou dar oportunidade para vocês, ele falando para a igreja dele. Joguem isso fora e revejam os seus conceitos sobre o amor de Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos quando a gente for fazer qualquer coisa. Não traga o teu sapato que na sola está furado. Por favor, isso é lixo.
Não traga essas coisas que você não usaria. Não é isso, Letícia, que o Wellington fala? Como é que ele fala? Fala, Wellington. A Letícia falou de manhã que você fala uma frase. O melhor é para o nosso irmão que precisa. Eu me lembro uma vez, eu não falo isso para me engrandecer, não. Nunca. Mas quando a gente trabalha com essas pessoas no evangelismo, o impacto é a coisa mais importante que Deus faz. E um jovem veio e falou para mim numa sexta-feira: pastor, olha o estado que está o meu tênis. Gente, tinha um chulé, ele balançou o pé assim, subiu aquele chulé desgraçado do pé do menino, né? E ele falou para mim assim: pastor, eu queria um tênis. Aí eu falei para ele: qual que é o teu número? Aí eu calço 40. Sexta-feira que vem nós conversamos. Falei para ele. E ele veio. Na outra sexta-feira ele veio. Aí ele chegou, olhou para mim e falou assim: e aí, pastor? E eu fiquei bem quietinho, não falei nada. Eu falei: ô filho, beleza? Toma sopa aí, fique tranquilo, fique à vontade. Imediatamente ele falou para mim assim: eu sabia que você não ia trazer. Porque isso era o praxe. Isso é o comum, as pessoas prometerem e não cumprirem. Isso é o veio comum da humanidade. Fazer promessas e não cumprir. Empenhar a sua palavra e não ir até o fim. Isso é o comum. Ele está acostumado com isso. Lá na rua onde ele vive, ele já vive lá por causa disso, porque pessoas fizeram promessa para ele e não cumpriram. Promessa de cuidar bem dele, promessa de amar ele, promessa de fazer tantas coisas por ele e não fizeram. Então, imediatamente ele trouxe o que estava no coração dele: a rejeição. A rejeição. E eu falei: filho, espere um pouquinho, vamos tomar sopa, depois nós conversamos. Aí ele falou: tá bom. Ele me deu um voto de confiança. Tá bom. E a gente tomou a sopa, a gente orou e tal, a gente recolheu as coisas dentro do carro e ele estava sentadinho lá no banco me esperando. Eu fiz também uma prova ao coração dele, para ver se ele ia persistir. Falei: filho, porque você esperou. A palavra de Deus diz: ser fiel até o fim, que eu vou te dar a coroa da vida. Fui lá no carro, abri o porta-mala e peguei um tênis que eu tinha comprado novinho para ele. Eu não peguei tênis velho. Eu fui no mercado lá, na loja, e comprei um tênis novo para o menino. E falei: tá aqui, ó filha. Tá aqui o teu tênis. Abre a caixa. Ele abriu a caixa, olhou o tênis e falou assim: eu não acredito que você fez isso. Eu disse: sim, sim. Você merece o melhor. Ele falou assim: pastor, mas eu não tenho nem como pôr no meu pé. Olha o chulé que eu preciso pelo menos tomar um banho, dar um jeito de me arrumar para pôr esse tênis. Eu falei: daqui para frente é você. Gente, na outra sexta-feira que a gente foi lá, ele estava lá com o irmão dele. E ele me chamou já no começo, de lado, e disse assim: pastor, eu quero mudar de vida. Não quero mais viver aqui. Essa vida aqui é muito cruel. Você tem como me ajudar a sair dessa vida? Um tênis, gente. Um tênis. Quanto custa um tênis? O Júlio que vende, cadê o Julica? Quanto custa um tênis? Quanto? Tá caro, rapaz. Pode baixar esse preço aí. Não. Mas tá muito caro, 180, 150. Vamos ter que negociar. Quando for comprar, o negócio vai ficar mais baixo. Ah, então tá bom. R$150 vale uma alma. Vale uma alma. É isso que eu quero exemplificar. Tô brincando, Júlia. Tô brincando. Às vezes é pouquinho que a gente precisa investir no próximo. Às vezes a pessoa está precisando fazer uma consulta e não tem dinheiro. E às vezes você pode ajudar.
Eu vi um testemunho do pastor Luiz Hermínio, e esse testemunho me impactou. Sábado passado foi o primeiro sábado do mês, e todo sábado do primeiro sábado do mês ele tem o café dos pastores lá. E ele estava saindo de casa, e uma mulher encostou na frente da casa dele, e falou para ele assim: pastor, por favor, eu estou precisando de ajuda. Meu marido está desempregado e não consegue se recolocar no mercado de trabalho. E nós não temos mais o que pôr na mesa. Não temos. E ele fala daquele jeito Catarina dele, diz o seguinte: o marido de certo estava em casa desesperado, paralisado. Normalmente é isso que o homem faz. Paralisa diante da dificuldade. Não sai para lutar. E a mulher sai para lutar. Foi o que aconteceu. A mulher saiu para lutar. Porque ela disse: nós temos filhos e estamos perecendo necessidades. Gente, esse homem estava indo ministrar a pastores do Brasil inteiro. Se ele disse para ela: ó, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e não fizesse nada por ela, não adiantaria. E ele falando isso, subir no púlpito e pregar, não adiantaria. Ele vai para o bolso, pega uma importância e entrega na mão daquela mulher: está aqui, querida, uma cesta básica para você. E ela pega o valor e diz assim: pastor, mas isso é muito. Isso é que me impactou o que ele fala. Perto de mim ninguém vai perecer passando necessidades. Perto de mim não quero ver ninguém sofrendo por falta de alguma coisa. Porque se Deus tem dado a mim, é para dar aos outros. Se Deus tem me dado um recurso financeiro, é para abençoar a vida das pessoas. E eu quero liberar sobre sua vida, querida, que o teu marido, nessa semana, vai encontrar uma porta de emprego abençoada, e vocês vão sair dessa situação, porque o Deus que me tirou da onde eu estava, vai tirar vocês dessa situação, e vocês vão vencer em nome de Jesus. Gente, isso é poderoso. Isso é tremendo. Isso me tocou. E eu comecei a orar dizendo assim, ó: Senhor, é verdade. Eu preciso ganhar mais, Senhor. Eu preciso de um aumento de salário, Senhor. Generoso mesmo, Deus. Para eu poder abençoar mais ainda. Para eu poder investir mais na vida das pessoas. Para eu poder dar mais ainda para as pessoas. Porque, gente, o dinheiro serve para isso. Para você abençoar as pessoas. O dinheiro deve ser teu serviçal e não o teu senhor. O grande problema é que o dinheiro, para muita gente, vira o senhor. Mas ele é um instrumento de bênção nas tuas mãos, para abençoar as pessoas. E aquele homem me impactou com aquilo, porque é um homem extremamente bem-sucedido. Ele era um traficante lá em Itajaí. Ele começou a fazer a obra de Deus com uma bicicleta. O testemunho dele é maravilhoso, gente. Com uma bicicletinha. E ele ia com aquela bicicleta cargueiro, sabe aquelas bicicletas que tem cargueiro? E ele punha as caixas, e daí ele punha os moradores de rua em cima da bicicleta dele, e levava para as casas de recuperação em Itajaí, e falar do amor de Deus, e falar do amor de Deus. Aí um irmão, que hoje é o pastor, braço direito dele na igreja, tinha um Monza na época, e o Monza era um carro bom na época. Hoje o Monza ninguém mais quer, né? E ele pegou o Monza e disse assim: pastor, não quero mais ver você aí nessa bicicleta sofrendo. Pega o meu carro. Gente, esse pastor, quando você morre de rir. Ele pegou aquele Monza do irmão e levava bêbado naquele Monza. E os bêbados vomitavam no carro do irmão. E faziam uma sujeira naquele carro. E o irmão não estava nem aí. Quando Deus começou a exaltar aquele homem. Por isso que ele é grande como é, gente, porque o coração dele é de Deus, é da obra de Deus. A gente vê às vezes grandes pastores sendo usados por Deus e não entendemos por que eles estão onde estão.
Mas o segredo é esse, é o coração voltado para o reino, em servir, em ser bênção para a comunidade, para a igreja, mas para a comunidade, para alcançar todos que ele puder alcançar. Hoje ele é muito próspero. Ele contou um testemunho. Você estava comigo? Quando ele contou o testemunho da casa? Ele ganhou uma casa de R$1 milhão. Quem quer ganhar uma casa aí de R$1 milhão? Todo mundo quer, né? Pois esse homem ganhou essa casa de R$1 milhão. E ele mudou para aquela casa. Mas ele chegou naquela casa, pensa a casa perfeita. Pensa a casa com tudo que você imaginar de bom. E ele disse que Deus começou a incomodar, inquietar o coração dele. Inquietar. Ele foi no irmão que doou a casa para ele e disse assim: irmão, você vai ficar muito triste, muito ofendido se eu doar essa casa de novo para o reino? O irmão falou: não, pastor. Uma vez que eu te doei, é o Senhor e Deus. Ele doou a casa, gente. Devolveu para o reino. Foi morar num apartamento. E hoje esse homem tem igrejas pelo mundo espalhadas. Porque o coração dele não está nas coisas desse mundo. Desapegado das coisas do mundo. Desapegado. Então, quando você vê alguém nu, ajude essa pessoa. Às vezes também a pessoa está nu por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa está nu por falta de conhecimento. Ensine essa pessoa para ela ter um vestimento novo, para ela ter uma roupa nova. Faça isso, querido. Faça isso. Outra forma da gente não expor a nudez de ninguém é falando mal da pessoa. Não fale mal de ninguém. Não julgue ninguém. Não critique ninguém. Isso é expor a nudez da pessoa. Não faça isso. Lembra quando Noé foi exposto pelo seu filho Cão? Deus amaldiçoou Cão tremendamente, porque ele expôs a nudez do pai dele. Não exponha ninguém. Cubra a nudez do teu irmão. E última coisa aqui, gente. Eu estava preso e você foi me visitar. Difícil, né? Quem já foi em um ambiente assim? É bonito lá, Célia? É horrível, né? Primeira coisa, você tem que passar por uma revista. E a revista é íntima, gente. Íntima por quê? Você vai ficar peladão lá, ou peladona, vai fazer uns agachamentos. É horrível, gente. Extremamente constrangedor. Eu me lembro da minha sogra e a avó da Jane, que foram... Eu fui levar elas lá em Piraquara, fazer uma visita por mão da avó. E a mãe da Jane veio para mim, depois da visita, indignada, dizendo o seguinte: Samir, eles fizeram a avó fazer essas coisas. É um absurdo. Não é, não. Isso é normal. Isso é praxe. Porque tem muita mãe levando droga para o filho. Tem muita mãe levando arma escondida para o filho. E infelizmente, por causa de alguns, todos pagam. Difícil, né, Célia? Dói demais, né? Porque quando a gente entra lá, o cárcere é um lugar cheio de demônio, gente. É um lugar tomado pelo demônio. Um lugar cruel, gente. Difícil. Mas o amor de Deus precisa chegar lá. O amor de Deus precisa chegar lá. Esse chamado não é para todos. Esse chamado é bem específico para algumas pessoas. Mas ele é necessário. Aos encarcerados ouvirem a palavra de Deus. Glória a Deus. Então você tem esse chamado, Célia. Glória a Deus. Gente, é difícil. Mas é uma missão que a igreja precisa alcançar. Tem pessoas que estão presas a pecados, a ideologias,
as sofismas e estão do nosso lado, encarceradas nessas prisões. Hoje em dia, do ano 2000 para cá, começou uma onda mundial, demônios sendo liberados do inferno para isso. Nunca se ouviu falar tanto de uma doença chamada depressão. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Junto com a depressão está vindo síndrome do pânico, está vindo esquizofrenia, está vindo um monte de coisa ruim, que são prisões que prendem a alma da pessoa nessas coisas. Você tem a solução. Você tem a chave de Davi, que abre todas as portas e ninguém fecha, e fecha todas as portas e ninguém abre. Você tem. A minha palavra essa noite, baseada nesse livro de Mateus, no capítulo 25, é que nós devemos nos despertar e deixarmos de ser igreja dentro da igreja e sermos igreja fora da igreja para as pessoas que precisam da igreja. Nós precisamos acordar para a necessidade do próximo. Nós precisamos nos despertar para fazer missões. Aqui mesmo, onde nós estamos, tem muita gente entre nós que sonha em ser missionário para as nações. Mas o Senhor te diz, seja primeiro missionário aqui, aonde você foi plantado. Floresça e dê fruto aqui aonde você está, para depois você ser lançado para missões. Floresça, dê frutos aqui primeiro. Deus tem isso para a nossa igreja. Deus tem isso. Às vezes eu fico olhando as coisas e eu fico pensando, Senhor, o Senhor já liberou tanta palavra sobre a nossa igreja. O Senhor já liberou tanta coisa tremenda sobre a nossa igreja. E às vezes com os olhos humanos a gente vê a coisa tão distante. Mas eu quero avisar você, querido. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus quer agir com unção para tocar as pessoas. Amém? Que Deus possa despertar a nossa vida